dor, sofrimento e 15 mil tipos de ranço diferentes. Ai, que ranço que eu tenho. Eu achei ridícula, eu até virei o olho nessa parte que eu fiquei, ai, nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido algum, gente, desculpa, não faz sentido. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, que desculpinha ridícula. O que eu acho uma lambança, eu vou falar pra vocês, tá? Que ranço, puta. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vlog de leitura do livro Eclipse, da série Crepúsculo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série de vlogs de leitura, onde eu gravo as minhas reações, os meus comentários, lendo pela primeira vez Crepúsculo, a série inteira. Então a gente já tem de Crepúsculo, Lua Nova e agora Eclipse. Já aviso que esse vídeo contém muitos surtos e muitas revoltas, então eu espero que vocês ainda gostem desse vídeo mesmo depois de vê-lo. Porque assim, revoltante. Se você tá vendo esse vídeo nas primeiras 24 horas, já clica no botão hypar, porque isso me ajuda absurdamente aqui no canal. Clica no botão hypar, por favor. E aproveita e deixa aqui nos comentários qual que foi a numeração que deu do seu hypar, que eu quero muito saber também. Se não, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, porque a gente conversa muito mais por lá também. Hoje eu li esse livro aqui inteiro e eu já aviso que eu já comecei a amanhecer e o próximo vlog já tá vindo aí. Quero saber também se vocês estão gostando dessa constância, tá? Porque antigamente eu demorava muito pra fazer o vlog dos livros, assim, da sequência de livros, né? Então eu resolvi que sempre eu vou fazer o vlog da sequência certinha, a não ser aqueles livros que a gente, né, ainda tem alguns volumes pra ser lançados, e aí quando tiver a gente faz justamente na época que for lançado. Mas eu espero que vocês estejam gostando dessa sequência, assim, porque eu acho que eu também, tudo fica muito mais fresco na minha cabeça. Eu sempre devia ter feito isso desde o início, mas enfim, eu não quis cair em ressaca literária e no final caí. Mas é isso. Bora pro vlog de leitura? Vocês estão preparados? Tô com medo. Enfim, espero que vocês gostem, tá? Bora pro vlog de leitura. Se a vontade de vocês era que eu ficasse com raiva do Jacob em Eclipse, a vontade de vocês se concluiu, tá? Gente, tô lendo Eclipse e igualzinho o Lua Nova. Eu não sei se esse ano eu tô muito mais propensa pra ler, tipo assim, minha leitura tá fluindo 1000 vezes mais do que ano passado, mas eu tô na página 147, no capítulo 9, chamado Alvo. E até agora eu tô muito envolvida na leitura. Tô gostando bastante, embora quando eu terminei Lua Nova, eu postei o vlog de leitura e aí muitas pessoas vieram comentar, tipo assim, ai, em Eclipse o diálogo do Edward com a Bella melhora mais, é mais gostoso de ver. O Jacob fica muito pior, é muito chato, não sei o que e tal. E algumas coisas se concluíram e outras eu não consigo engolir. Eu não sei se vocês, tipo, que estão me falando isso, leram naquela época ou tipo, já releram atualmente, ou leram atualmente, não sei. Porque lendo atualmente, eu não consigo engolir algumas coisas que acontecem e, tipo, pra mim eu reviro os olhos com muita facilidade. Tipo, falando, cara, era isso que as adolescentes gostavam em 2010, sem julgamentos. Quem sou eu? Afinal de contas, é uma época totalmente diferente. Eu entendo que tudo bem se vocês gostavam disso antigamente, mas é que se você for pegar um livro de fantasia hoje em dia, cara, qualquer um aqui, Trono de Vidro, Acotar, Chama de Ferro, Crescent City. Tipo, todos eles. O cara que prende ela pra proteger ela é o malvado da história. É o cara, tipo, babaca. Que ao invés de instruí-la, dar informações pra ela, pra que ela seja capaz de se defender sozinha, ele fica omitindo as coisas dela e tentando proteger ela. Isso é o cara malvado. Não é o cara malvado, é o cara babaca. É o cara que ela não vai querer. Ela vai querer aquele cara que, tipo, protege ela sim, mas também dá os meios pra que ela consiga se proteger sozinha, pra que ela tenha, para que ela seja mais poderosa de todas e que consiga, enfim, fazer as coisas sozinha. Ele só protege ela porque ele ama ela e não é aquela proteção tipo ferrenha, sabe? Enfim, é muito louco essas diferenças de geração. Obviamente que eu sou dessa geração atual, então eu gosto 1000 vezes mais desses livros de fantasia atuais. Mas isso não deixa de ser interessante, sabe? Eclipse pra mim, ele, muitas pessoas inclusive comentaram nos meus outros vlogs de leitura falando tipo, ah, então eu acho que eu não vou ler mesmo se é ruim desse jeito, mas eu não disse em momento algum que era ruim, sabe? Tipo, os personagens me irritam, tem muitas situações que eu não concordo, mas não quer dizer que é uma leitura ruim. É muito gostoso de ler, inclusive, porque a Stephanie Meyer, ela não é uma má escritora. Ela
tem diálogos entruncados, sim, entre o Edward e a Bella, mas você vê que é da personalidade deles e não de uma escrita ruim, vocês entendem? Eu super recomendo a leitura de Crepúsculo, se você quer ainda mais conhecer a série, entender o universo e saber muito, entender melhor as coisas, porque no filme eles não explicam direito as coisas. Eu super recomendo porque você não vai se arrepender, não é uma leitura chata, sabe? Mas existem esses pontos que a gente precisa discutir que, enfim, né, entram muitas questões. O que aconteceu? Bem nesse comecinho, o Edward e a Bella obviamente voltaram a ficar juntos, né? Tem toda aquela coisa, só que a Bella não pode ver o Jacob. Primeiro que existe uma grande rivalidade entre os lobos e os vampiros, e aí vai também de uma grande da parte do Jacob e dos lobos, eu acredito que vem um grande preconceito e uma grande falta de informação que eles nem mesmo querem ter. Porque muitas vezes o Jacob, tipo, fala deles como sanguessugas e tal, com uma raiva já entruncada dos lobos, obviamente. E o Jacob tem uma raiva ainda maior porque ele não sabia que ele viraria lobo, e ele culpa claramente os Cullen por essa geração ter se desenvolvido como lobo, porque eles só se transformaram em lobos porque os Cullen estavam lá. Mas ao mesmo tempo, ele julga muito os Cullen como sendo vampiros qualquer não, vampiros como todos os outros. E a gente sabe que eles não são, a gente sabe que o Carlyle, ele tem uma alma muito pura, que ele é muito incrível, que ele tem toda uma logística de, tipo, ele não queria virar vampiro, mas quando ele virou, ele tá fazendo o melhor dele pra que ele não acabe como um monstro mesmo, né? Pra que ele não de ferir? Pra ele não ferir outros seres humanos, sabe? E desde então eles são vegetarianos e tudo mais. E quem se une ao Carlyle pensa dessa forma também. Então todos eles são assim, sabe? Como o Jacob julga o Edward sem saber. Então pra ele acha que o Edward quer transformar a Bella em vampira, que ele quer só sugar o sangue dela, que ele, sendo assim, o que eu acho muito infantil e imaturo da parte dele, obviamente, como a Bella também é muito imatura em vários pontos que eu já vou comentar, de ele julgar o Edward dessa forma, porque ele não conhece o cara, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe os motivos da Bella pra amar o Edward, então não cabe a ele julgar. Eu tô bem numa parte que, inclusive, ela brigou com ele lá na praia, porque ele insiste em não entender por que ela ama o Edward, sendo que isso nem tem explicação muitas vezes, né? Ela só ama o cara e ela tá disposta a fazer tudo por ele. E o Jacob não sabe que ele protege ela a todo custo, que ele não quer que ela vire uma vampira. E aí, quando a Bella vai contando algumas coisas pra ele vai ficando, tipo, muito chocado, porque não tem o porquê ele brigar. Ele não tem como brigar com isso, porque o Edward tá certo. Tipo, ele concorda com o Edward. Então, pra ele é ainda mais difícil, tipo, concordar com um vampiro. Mas o Jacob, obviamente, é muito imaturo, mas é uma coisa que a gente já esperava. Por quê? O Jacob tem 16 anos, ele vem de uma matilha de lobos, onde todo mundo ali não pensa diferente. Então, tá todo mundo condicionado a pensar de uma forma. O Jacob vai ser diferente se ele começar a ouvir a Bella e entender que realmente o Edward e ela se amam, que ele não tem chance ali e que ele não vai poder ficar julgando o amor dela, porque não é algo que ele sente. Não tem como a gente julgar o que o outro sente, né? Eu tô bem naquela parte em que a Alice meio que rapta ela de casa, porque o Edward vai caçar. E ela finge que vai ter uma festa do pijama pro Charlie e leva a Bella pra casa dos Cullen, porque eles não querem que a Bella vá com o Jacob, porque a Alice não consegue ver o futuro do Jacob. Ela não consegue prever as coisas com o Jacob, por isso eles não conseguem ver a Bella também quando ela se junta com ele. E aí, o Edward não consegue ver se ela tá segura ou não, e nem a Alice. Eu já vou falar dessa parte, tipo, em relação a Alice e o Edward, porque eu acho completamente tóxico e achei ridículo. Eu até virei o olho nessa parte que eu fiquei, ai, nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, vai pra catacumba. Eu fiquei, nossa, que ridículo. Mas enfim, já volto a falar disso. Vou falar da Bella. A Bella insiste porque insiste em ir pra tribo dos Quileutes, pra ver o Jacob, pra ficar com ele e tudo mais. E aí, assim, eu tô tentando ainda entender esse relacionamento dos dois, porque claramente a Bella não liga pro Jacob em questão assim, ela liga como amizade, ele é um ótimo amigo. Ela se sente muito bem perto dele, mas ele não existe a opção em que eles ficariam juntos. Pra Bella, nunca existirá e nunca existiu essa opção. Sempre foi o Edward. Sempre, 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 sempre. E assim, o que eu acho que é um pouco tóxico é que, vamos dissecar essa coisa. Primeiro, a Bella, ela precisa ser muito
tonta pra não entender que o Jacob ama ela de alguma forma, entendeu? Ele tá apaixonado por ela. Claro, ela já teve uma conversa ali com a Angela, que inclusive é a melhor amiga dela nos livros. Melhor amiga, assim, entre aspas, né? É a amiga mais próxima dela ali nos livros. Não a Jessica, inclusive. A Jessica, tipo, nossa, eu tenho várias coisas pra falar em livros versus filmes pra vocês. Ela fala, tipo, eu vejo o jeito que o Jacob olha pra você, claramente ele é apaixonado por você. E eu não sei se a Bella se faz de tonta, sabe? Porque, cara, o Jacob só fala, pode. Gente, o assunto pode virar pra qualquer canto. Ele sempre vai voltar pro canto do imprint. Ele não falou ainda pra ela que eles têm um imprint, né? Porque na cabeça dele, ele provavelmente acha que eles têm. Ele não disse isso ainda, mas ficou muito plausível várias vezes. Ele voltou nessa história várias vezes e sempre cai na história do Jacob. Por que ela ama o Jacob? Por que ela ama o Edward? Por quê? Eu não consigo entender. Então já tá mais que claro que o Jacob gosta dela, tipo, muito mais do que amizade. O que eu tô tentando entender porque o que acontece? Quando a gente começa a namorar, automaticamente a gente fica mais com o nosso namorado. Isso é claro, isso gente, é uma coisa normal. Os amigos que ficam junto com a gente são aqueles mais essenciais, porque não necessariamente você vai precisar sair só com o seu namorado, obviamente, mas você vai sair com aqueles amigos que realmente te fazem bem, que te, sabe, que deixam você confortável e que não vão ficar, sei lá, sabe, questionando as coisas, sei lá, é uma coisa muito, enfim, não sei explicar, mas você acaba saindo muito mais com seu namorado. E eu tô tentando entender qual que é a necessidade da Bella de sair com o Jacob, sendo que, tipo assim, beleza, eles são muito amigos, realmente. Mas a partir do momento que ele tá apaixonado por ela, será que ela já não deveria, tipo, falar pra ele, cara, eu adoro a sua amizade, ser sincera, sabe? Eu adoro a sua amizade, mas a gente nunca vai ser mais do que amigos. Eu amo o Edward e vai ser com ele que eu vou ficar pra sempre. Isso já tá decidido. Não tem o que você fazer que vai fazer com que eu mude de ideia. Você quer continuar meu amigo? Porque senão eu não vou poder fazer nada. Entendeu? Tipo, eu vou ter que ir embora, porque eu não vou ser mais do que isso pra você. E é aí que eu acho que ela fica manipulando um pouco ele, sabe? Porque na minha percepção, eu sinto que em algum nível ela gosta de. Ela tem uma parte do ego dela que gosta de estar perto do Jacob. Vocês conseguem entender? Porque realmente eles riem, ele é um sol na vida dela, ele é um sol na vida de várias pessoas, na verdade, porque ele tem essa personalidade. Mas por que que ela necessita disso se ela já tem o Edward, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Eu entendo a parte da amizade, mas ela sabendo que ele é apaixonado por ela, o que que faz com que ela, tipo, se sinta conectada a ele a mais? Aí vocês vão falar o imprint, né? Que não é dela, é da filha dela, que eu já sei disso também. O que eu acho uma lambança, vou falar pra vocês, tá? Eu acho uma lambança dessa autora. Eu não sei ainda o que vai acontecer com esse imprint, mas eu não concordo. Não é que eu não concordo, que eu acho horrível. Eu acho que que é fraco, um plot fraco. Um plot, nossa, ele tava apaixonado por ela, na verdade tava apaixonado pela filha dela, que nem estava sendo gerada ainda. Não faz sentido algum, gente. Desculpa, não faz sentido. Vocês concordam? Não faz sentido, pô. Outra coisa falando do imprint, agora eu comecei a saber entender melhor, né? E já entendi também que é uma coisa de proteção além de tudo. Eu já tinha lido um pouco dessa coisa na internet e eu já sabia que o imprint não era só romântico, não, né? Não existia só esse imprint, tipo, como parceiros em acotar, em trono de vidro que existem, né? Na realidade, esse imprint, ele é como se fosse uma conexão a mais com outra pessoa. Eles têm essa conexão com uma pessoa específica e eles se moldam a partir do momento do que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, por isso que às vezes o imprint acontece tão cedo, porque eles vão ser como se fosse um protetor dessa pessoa ao longo da vida dela, exercendo um papel em que ela precisa naquele momento. Então, por exemplo, sei lá, teve um imprint muito novo, então ele vai ser como se fosse um irmão mais velho pra ela no decorrer da vida. A partir de um certo momento vai ser um melhor amigo. E depois ele vai ser um namorado, um amante, um marido e tudo mais, mas não necessariamente ele precisa se tornar o marido daquela pessoa, precisa se tornar. Mas como o chamado é muito forte até para aquela outra pessoa, é muito difícil que eles não se tornem namorados, né? Casados, enfim. Se você for ver bem, sei lá, eu não vejo tanto problema, tá? Eu não vejo tanto problema nessa mística de, tipo, mudanças ao longo do rolê. Mas talvez se você parar pra analisar e a gente problematizar um pouco as coisas, talvez tenha alguma problematização, né? Eu só não achei
achei uma que me incomode tanto assim. Uma coisa que eu queria falar é que eu não sabia que, por exemplo, eu sabia do Sam e da Emily que eles tiveram um imprint, mas outro dos meninos também tem um imprint. Eu não sei se é comentado no filme, mas é provável que sim, eu não sei. Que é o Quill. Ele é o último a virar lobo dos meninos e ele tem um imprint com a sobrinha da Emily, que ele acabou de contar, o Jacob. Só que todo mundo ficou muito chocado porque essa sobrinha dela tem 2 anos. E esse imprint já rolou, entendeu? Então, ele já é tipo. O Jacob fala que é como se só existisse aquela pessoa no mundo quando ele olha pra ela. Então, é como se todas as decisões dele fossem tomadas em relação pra protegê-la, em benefício dela, entendeu? Consigo entender, mas eu não vou me aprofundar muito. Enfim, vocês já sabem. Ok, aí é isso que é de diferente também. Aí eu acabei de passar por um momento também que a Rose, ele contou toda a história dela, que é muito parecida com a do filme também, mas eu acho que eu senti que é muito mais pesada do que a do filme, porque a gente vê muito mais da perspectiva dela e de como ela se sentia na época em que ela era humana. Ela era muito fútil, ela até mesmo ela fala, só que ela se vê como uma pessoa, tipo, ela era muito feliz, ela ia ter tudo que ela queria, e enfim, acabou virando vampira, e ainda mais, tipo, acabou quase morrendo pelas mãos do noivo dela e dos amigos do noivo dela, porque teve né, um negócio coletivo ali péssimo, nossa, péssimo mesmo. Ela foi deixada pra morrer e o Carlisle salvou ela. E aí tem uma coisa que eu fico, tipo, muito. Eu entendo, na verdade, porque eu acho que os personagens de Crepúsculo são muito complexos, eu acho, sentimentalmente. E é um ponto que eu reforço. Não é. Eclipse não é ruim, Crepúsculo, a série não é ruim de ler. É super gostoso, mas você fica, tipo, analisando todos os passos e vendo como eles realmente não são que são personagens cinzas, sabe? Que, tipo, não são totalmente bons e também não são totalmente ruins. A gente vê muitos defeitos deles ali. Ela contou essa coisa e ela falou que ela não gostava da Bella. Tipo, ela ainda não gostava da Bella. Porque a Bella tinha tudo o que a Rosalie sempre quis e ela vai desperdiçar tudo pra virar uma vampira. Ela tá tomando a escolha errada. Sem falar que ela também se sente. Antes ela se sentia um pouco puta com a Bella, porque o Edward nunca quis a Rosalie da forma como ele quis a Bella. E não que ela quisesse o Edward, porque ela não gostava dele dessa forma, ela gosta dele como um irmão, mas ela tava tão acostumada na vida dela humana e também depois como vampira, as pessoas quererem ela, né, a ser desejada por todos, por tudo e por todos falavam que ela era maravilhosa, não sei o quê. Era muito difícil pra ela aceitar uma pessoa que não a queria dessa forma, entendeu? Claro, ela podia não querer a outra pessoa, mas a pessoa tinha que querê-la. E eu gostei dessa parte. Eu achei, tipo. Aí fiquei um pouco confusa no começo, mas depois entendi muito como ser humano, sabe? Como ser humano, não, como sentimento ali no rolê. Achei legal. Enfim. Última coisa que eu preciso falar é sobre o Edward não querer que a Bella vá encontrar o Jacob. Eu fico me perguntando, será que ele tem esse poder de ficar. Ai, nossa, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo. É o clássico relacionamento 2010, né? Vamos ser sinceros. Aquele relacionamento que todo mundo amava, que o namorado falava que você não podia fazer alguma coisa. Hoje você tá tão ultrapassado, gente. Pelo amor de Deus, não pode fazer o quê? Eu tenho respeito por você, você tem respeito por mim, então basta, moça. Você sabe que eu vou casar com você, pronto. É que tem casal, né, que é complexo também. Mas se você tem confiança na pessoa, não tem por que você. Se você não tem confiança aí, você sai fora, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o que eu fiquei mais embasbacada não foi nem o Edward ficar falando isso. Foi a Alice raptar ela e falar que ela não podia sair de lá. Que ela ia ter que ficar lá e ela levava pra escola e voltava. E eu fiquei assim, gente, isso tá errado, não? Alguém avisa ela? Aí é porque. Nossa, essa desculpa foi a péssima. Aí é porque quando você tá com o Jacob, eu não consigo ver o seu futuro. Então a gente fica preocupado com você. Ah, amiga, se você fosse ser humano, você não ia ver o futuro dela mesmo. Você consegue entender que babaquice? Eu falei, ai, pelo amor de Deus, que desculpinha ridícula. Deixa a menina fazer o que ela quer da vida dela, pô. Ela tá se botando em perigo? Tá, mas aí é culpa dela, né? Cada um com a sua vida. Ai, eu acho ridículo isso, gente. Desculpa, eu tô estressada. Mas enfim, agora o Edward falou pra ela que ele vai deixar ela ver o Jacob porque ele não acha que ele tem que ficar. Enfim, voltou atrás, né? Que ele não tem que ficar, tipo, mandando o que ela tem que fazer e vai acreditar no julgamento dela. Tipo, confiar no julgamento dela. Então, se ela acha que lá. Eu ia falar saudável, mas não é saudável. Se lá é seguro pra ela, então ele vai deixar ela aí. Entendeu? Mas o Jacob também não tá merecendo, né? Vamos ser sinceros. Tudo muito problemático desse livro, gente. Mas enfim, eu não tô achando ruim, não. Eu tô gostando. É que eu acho que ele dá vários sentimentos, né, na gente. Mas enfim, vou continuar lendo aqui.
E eu tô um pouco preocupada, porque eu tô achando que esse livro vai ser só isso. E aí eu vou ficar um pouco assim, ai, gente, mas só isso? Já sei que a Vitória quer pegar ela, que tá fazendo um exército de vampiros lá em Seattle, né? Mas assim, vai ser só isso? Do 440 páginas só disso? Vamos ver, se for eu vou reclamar, você já sabe, já tô avisando. Oi, amigos, tudo bom? Eu acabei de entrar no capítulo 14. Aconteceu muita coisa até agora. Pelo que eu entendi, a gente descobriu que tem uma gangue de vampiros recém-nascidos, que foram, tipo, vampiros que acabaram de ser feitos, né? Só que eu já sei o que vai acontecer, porque eu já assisti o filme, né? Então, eles não sabem ainda que é a Vitória que tá criando esse exército. Pelo que eles sabem, tipo, são vários vampiros recém-nascidos descontrolados que estão matando muito em Seattle. Eles estão se preparando pra ir até lá pra conversar com esses vampiros, porque eles foram recém-criados, então provavelmente a pessoa que os criou não explicou pra eles que existem regras e que eles precisam fazer, tipo, isso ou aquilo e tem que se esconder e tudo mais, porque senão os Volturi vão chegar e tal. Com isso, consequentemente, a gente conheceu a história do Jasper. A gente conhece no filme, porque eu lembro bastante disso, inclusive eu gostei bastante da história dele. Só que no livro é muito mais detalhado e a gente sabe muito mais coisas que aconteceram na história dele. E principalmente a gente sabe muito mais sobre os vampiros, porque, tipo, ele era do sul da América, tinha a cidade do México e geralmente tinham vampiros que meio que reivindicavam cidades e lutavam por cidades. E aí sempre chegava um outro vampiro com uma gangue de vampiros novos assim, que tentava pegar a cidade dos outros, então tinha uma guerra muito sangrenta, coisas assim muito fortes mesmo, tanto que os Volturi tiveram que interferir ali na América do Sul para poder, América do Sul não, no sul da América do Norte, para poder parar com essa carnificina, senão os vampiros iam ser descobertos, né? E o Jasper era um desses meio que coronéis, ele não era coronel, era tipo um general. Na verdade, ele era um capitão lá do negócio que ele lutou na Guerra Civil da América e tudo mais, só que daí ele foi transformado em vampiro, e aí ele meio que funcionava como o chefão ali dos vampiros, porque ele foi aprendendo muito rápido a lutar, aprendendo muito rápido a ser um bom caçador, um bom lutador ali entre os vampiros, e aí ele e a Maria, e mais duas mulheres lá que depois acabaram saindo e tal, eles montaram um exército de vampiros recém-criados, que era tipo uns 20, 25 vampiros recém-criados. Eles foram até a cidade do Novo México para poder, a cidade do México, na verdade, para poder, cidade do México ou cidade do, não sei, para poder reivindicar a terra em nome da Maria. E ele basicamente pisava no chão em que a Maria, pisava não, beijava o chão em que a Maria passava, que era essa vampira que transformou ele, inclusive, em vampiro. Só que era uma coisa muito diferente, porque ele era meio que lacaio dela, assim. Quando ele conheceu a Alice, que foi depois que ele já tava muito farto de matar as pessoas e de inclusive matar para se alimentar também. Ele não sabia que existia essa opção de ser vegetariano. Ele conheceu a Alice, que também já vivia essa vida há muito tempo, e juntos eles foram encontrar o Carlyle porque ela tinha esse poder de visão, né, de ver o futuro, porque ela já sabia que ele ia encontrar ela. Ah, e foi muito fofinho, eu gostei bastante da história dele, embora ela seja muito mais pesada e sombria do que dos outros vampiros ali, né, dos Cullen. Eu acho que a gente conheceu também a história da Rosalie, mas eu acho que a dela é um pouco mais pesada de sentimento. A dele acho que é muita carnificina, sabe? Sei lá. Acho que é um mundo muito diferente do deles, assim, sabe? Enfim. E aí, agora, eles estão se preparando pra ir lutar contra esse grupo de recém-novos vampiros, né? Pra eles poderem explicar as coisas pra eles. Mas também, em contrapartida, a gente viu a Bella conhecendo várias lendas dos Quileutes, né? E de como surgiu os homem-espírito, que eles saem do corpo pra poder lutar, como que surgiu os lobos e como que foi esse primeiro contato entre os vampiros e os lobos. Foi bem legal, assim, descobrir bastante da história. Acho que foi bem importante. E só mais uma coisa que me deixou muito nervosa, que eu até tive que colocar um desenho pra ir dormir, porque eu não consigo com coisa que me dá muito medo. A Bella, depois que ela voltou da casa dos Cullen, né? Ela teve um momento que ela viu que tinham pego as roupas dela, que estavam jogadas, e ela achou que era a Alice. Mas a gente descobriu que não era. O Edward logo sentiu o cheiro de um outro vampiro ali, e o Jacob também sentiu, e claro que o Edward chamou o Jacob pra ajudar ele ali, porque, enfim, eles têm um objetivo em comum que é proteger a Bella. Embora eles não se gostem, os dois querem proteger a Bella, então eles fazem isso. Eles conseguem manter a civilidade pra
no mínimo, conseguir proteger a Bella por completo, assim. E é uma coisa que eu até gosto, não acho, tipo, acho plausível, assim. Eu fiquei com muito medo nessa parte, gente, porque ela escreve de um jeito, tipo, que o cara esteve ali, o vampiro esteve ali, pegou as roupas dela e, tipo, simplesmente não sabemos se ele ainda está lá, se ele vai voltar, quem é essa pessoa, o que que ele tava em mente, sei lá, eu tenho meio medo desse tipo de coisa, de tipo, alguém estava aqui enquanto eu não estava. Enfim, eu tenho muito medo. E aí eu fiquei bem com frio na espinha, mas depois melhorou. Agora eu acho que a gente vai começar a descobrir, tipo, quem é que tá fazendo esse exército de recém-criados e tudo mais. Então eu volto com updates pra vocês. Mas eu tô gostando bastante. Eu acho que esse daqui, diferente dos outros, ele tem mais informações pra gente, mais coisas acontecendo. Ele não segue mais uma fórmula muito pré-estabelecida. O que é mais gostoso porque ele é muito mais imprevisível do que os outros livros, sabe? Mas enfim, volto com updates. Olha que beleza. Chegamos no primeiro momento que eu quero enfiar a cabeça do Jacob debaixo da terra. Porque o garoto chato. Gente, aliás, vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei essa cena meio problemática, tá? Porque assim, é claro, esse livro foi escrito há muitos anos atrás. E isso, obviamente, é uma cena clássica de anos atrás, assim, que não seria um problema. Mas como eu fiquei com ódio que ele forçou a beijar a Bella. Claramente ela não queria, e depois ele ficou falando que, tipo, ela queria, ela retribuiu o beijo, e que ele ia lutar por ela porque ela ama ele, ela quer ficar perto dele, e ela falando que ela não. Gente, se tem uma coisa que eu não suporto nessa vida, e assim, desde pequena, é gente falando que eu sou alguma coisa, eu gosto de alguma coisa, eu quero alguma coisa, sendo que eu claramente não quero, e a pessoa se faz de desentendida. Gente. Eu me sinto sufocada. E eu odeio me sentir sufocada na vida, juro. É péssimo. Odeio quando alguém fala que eu quero alguma coisa, ou que eu preciso fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Nossa, eu quero enfiar um murro na boca da pessoa. Claro que, obviamente, é só uma raiva reprimida, que não sou agressiva. Mas, assim, odeio. Eu acho que, assim, o pior de tudo não foi só isso. Foi ela chegar em casa e o Charlie achar o máximo que o Jacob beijou ela e que ela não gostou e que ela não quis e ela tava brava, ela deu um soco nele e o Charlie, tipo, ficar de risadinha com o Jacob. Nossa, me incomodou de um jeito aquilo que raiva que eu fiquei. Eu li essa parte que eu li com um ranço, que eu queria que alguém enfiasse uma tora na cabeça do Jacob. Sério, gente, olha, sinceramente, eu fiquei puta. E o Charlie dando risada e tirando a importância do sentimento da Bella, de, tipo, ela não ter gostado, me deixou ainda mais puta. Nada, assim, ele pode não gostar do Edward, mas pra mim, se ele realmente fosse um pai responsável, ele não riria e ele ficaria puto com o Jacob também. Porque se a Bella não quis beijar ele, não era pra ele ter beijado ela. Então isso me incomodou pacas, assim. Eu fiquei muito possessa e muito brava. Muito brava mesmo. Nossa, que ranço que eu tô com deles agora. Oi, amigos. Eu tô morrendo de dor de cabeça, mas eu tô gravando esse vídeo porque eu li muito desde a última vez que eu falei. Olha, pipoquinha, minha mãe que fez pra mim. Nossa, eu vou sentir tanta falta da pipoca da minha mãe quando eu for morar sozinha. Meu Deus do céu. Difícil. Ela vai ter que morar comigo. Aquelas. Enfim, eu li mais. E aí eu tô na página do Z311 já, capítulo 20. Tô amando. Agora, ela já descobriu que provavelmente é a Vitória que tá por trás desse exército, né? Só que eles sabem que estão vindo, tipo, uns 19 vampiros recém-criados. As outras famílias não vão ajudar eles, porque eles tentaram, né, contato com outras famílias de vampiros. Porque, se eu não me engano, o Laurent lá, que era o vampiro, né, do primeiro livro, e depois ele foi viver um tempo com a família da Tânia lá no Alasca e tal, ele se envolveu muito com uma das vampiras lá daquela família, e aí ele foi morto pelos lobos. Então eles só concordariam em lutar com eles se eles dessem permissão para que a família da Tânia destruísse os lobos. Toda aquela coisa de parceiro, né? Mata um, acabou, vingança pra sempre, tudo aquele babado. Só que aí os lobos vieram para ajudar, e agora são 10, porque a Leia e o Seth, acho que é isso, eles se transformaram em lobos também. E agora todos eles são lobos. E aí, pelo que eu entendi, agora o Edward vai ficar com ela enquanto tá rolando a briga toda lá, porque ela não queria que ele fosse, que ela acha que ela ia ficar mais nervosa se ele fosse e ela ficasse lá parada enquanto ele tá lutando, né, com
com os outros vampiros, mas eles vão precisar destruir todos esses vampiros para que eles não consigam pegar a Bella, né? Bom, eu lembro dessa parte do filme. O que me conforta, assim, eu não queria falar nada, mas assim, o que me conforta é que vai dar tudo certo no final. E isso me dá um pouco de alegria, porque eu sou ansiosa. E às vezes o que eu só precisava nos livros de fantasia é saber que vai dar tudo certo no final. Porque se eu soubesse, por exemplo, que Tempestade de Ônix ia acabar daquele jeito, eu não ia ficar tão nervosa. Entendeu? Enfim, agora quarta asa, enfim. E aí é isso. Eu vou continuar a ler, pelo que eu entendi, deve ter um pouco mais de 100 páginas pra eu terminar aqui o livro. Mas eu tô gostando bastante, porque eu acho que esse ele é muito mais cheio de ação, sabe? Embora o Jacob me irrite muito, porque ele é muito infantil. Mas assim, também, o que você espera de um carinha de 16 anos? Se ele for gente boa, é lucro. Sem ofensas a quem tem 16 anos, mas é o que é o seguinte, as pessoas, elas são um pouco mais imaturas quando elas têm 16 anos, isso é normal. Vou até colocar o livro aqui, o celular aqui, vamos ver se vai. Isso é normal. Tudo bom? Enfim, isso é normal, ser uma pessoa de 16 anos mais imatura. Então, eu não esperava algo diferente dele, assim, mas também não esperava que ele fosse tão babaca. E aí isso me deixou um pouco nervosa. Mas o que mais me irrita, não é que o que mais me irrita, mas o que eu fico mais embasbacada é que a Bella, ela fica irritada um momento e depois ela já volta a falar com ele. Se fosse eu, meu amor, claro, pessoas são diferentes, eu super compreendo, mas se fosse eu ia estar lá na Ilma, não ia ficar perto desse menino. Eu podia até perdoar, mas não ia manter sempre o pé atrás com ele, porque pra mim não ia dar mais, sabe, essa sensação. A partir do momento que quebrou aquela sensação de amizade pra sempre, forever, sorriso grande e tal, eu já ia ficar tipo assim, tá, perdoei você, mas você lá e eu cá. Eu não quero muita, né, muito envolvimento. Já falei pra você o que eu quero, você não entendeu, você é burro. Aí, enfim. Eu fico nervosa. Mas aí, o que acontece? O Edward vai ficar com ela lá, enquanto rola a batalha. Mas eu sei que provavelmente o Jacob também vai, né? Porque eu sei toda aquela cena do filme e tudo mais. Enfim, eu tô gostando bastante e tem uma coisa que eu esqueci de comentar também, que a Bella, ela quer muito se tornar vampira, né? Ela sempre fala que ela precisa se tornar vampira. Só que agora tá batendo água na bunda dela, viu? Porque ela tá com medo de se tornar vampira, porque tem os prós e os contras, vocês concordam? Ela vai viver pra sempre com o Edward? Vai, mas assim, até que ponto isso vai ser favorável ou não pra ela no futuro, né? Vamos ter que questionar isso aí, que ela não chegou a questionar pra ela mesma. Sem falar do pai dela, da mãe dela, enfim. Tá bom que foi melhorar um monte de coisa, mas agora ela tá ficando muito indecisa sobre a situação. Então acredito que isso que vai fazer com que ela não vire vampira, pelo menos até o próximo livro, né? Pelo que eu sei. O próximo livro é qual? Amanhecer? Enfim, vou ler o próximo livro também, que é o último, né? Amei a história do Jasper. E essa é com certeza outra história que eu gostaria de ver em um outro livro. Eu já falei que eu queria ver a história do Carlyle, e realmente é uma das histórias que eu mais gostei, assim, de ver. Mas a história que mais me envolveu também foi a do Jasper com a Alice. Ou Alice, enfim. Porque eu queria entender toda a história dele com aquela Maria e tudo mais, e como é que funcionava o exército de vampiros novos. E quando ele encontrou a Alice pela primeira vez, ela já sabia que ela ia encontrar ele e que eles iam viver com o Carlyle. Então eu queria muito ver como é que foi isso, o romance deles também, porque teve uma partinha aqui enquanto eles estavam treinando pra poder lutar contra os vampiros, né? Eles estavam treinando entre si e o Jasper começou a treinar com a Alice. E aí a gente percebeu que ela é extremamente rápida e que ela, tipo, refutava todos os golpes que o Jasper dava nela e a Bella nem conseguia enxergar ela fazendo isso. E aí ele falou um negócio pra ela que eu falei assim, putz, isso aqui dava um romance bom demais, gente. Ele falou assim, ó, ela conseguiu pegar ele por cima, ela ficou no cangote dele e conseguiu chegar a boca assim próxima do pescoço dele, que basicamente seria, eles estavam treinando pra poder matar vampiros novos, então ela conseguiria, tipo, ela deu o checkmate ali nele, sabe? E aí ela falou, peguei, disse ela e beijou o pescoço de Jasper. Jasper riu, sacudindo a cabeça. Você é mesmo um monstrinho apavorante. Precisou duas falas dos dois personagens pra eu ficar assim, leio. Se fizer um livro deles, eu leio. Pode fazer que pra mim tá ótimo. Eu achei uma fofura, eu achei ai meu Deus, você é um monstrinho apavorante mesmo. Me deu um negócio aqui no Jasper. Uma fala e me deu um negócio aqui nele. Sentei e falei, pegava.
mas não temos uma história. Assim, sinceramente, eu vou falar uma coisa que vocês vão me criticar muito. Ainda mais as pessoas fãs de Crepúsculo. Agora eu entendi, por exemplo, por que vocês não gostam do Jacob e também tô com um ranço eterno nele. Check. Tô gostando 1000 vezes mais do Edward nesse livro. Check. Mas assim, pra mim, as histórias ao redor são mais interessantes do que a história do Edward e da Bella. Tipo assim, eu acho que a Stephenie Meyer focou na história errada, eu sinto, sabe? Ou pelo menos a história, aquela história ali era muito 2010. Hoje em dia não faria esse sucesso, gente. Desculpa. Amo Crepúsculo, gosto, gostosinho de ler, gostosinho, mas assim, a história principal talvez não fizesse tanto sucesso. Eu gosto muito mais da história da Alice e do Jasper. E do Carlisle, inclusive. Enfim, gosto muito mais. E elas têm 15 segundos dos outros personagens. Mas você se interessa 1000 vezes mais por essas partes do que da parte do Edward e da Bella brigando o tempo inteiro. Aí, outra coisa que eu quero falar antes de terminar esse vídeo, que eu já tô falando faz 10 minutos. Mas enfim, presta atenção. A Bella, eu não sei o que ela tem na cabeça dela, que ela não para pra entender. Que isso me irrita pra caramba. O Jacob é um lobo, 3 metros de altura. O homem, você faz um risquinho nele na pele, sangra um pouquinho, depois já vira uma ferida cicatrizada. O cara tem cicatrização. O cara é enorme, o cara já matou vampiros. O cara veio de uma alcateia que está preparada para matar vampiro, sabe? Eu entendo que, nossa, uma relação, não quero que ele morra. Também não quero que ele morra. Ninguém quer que o seu melhor amigo morra, que o seu namorado morra. Mas assim, os caras são. O biotipo deles, da espécie deles, é pra matar vampiro, é pra lutar. E ela me fala: Não, não quero que você vá lutar. Eu não quero que você morra. Jacob, você não pode. Menina, você vai morrer. Você vai morrer se alguma coisa der errado. Agora, ele, se alguma coisa der errado, ele tem 15 minutos pra dar certo. Porque ele, além mais, talvez até 1 hora pra dar certo. Ele e Edward, inclusive. Então, assim, isso pra mim é drama. Eu sei que não quer que morra, não tem problema. Se cuida, fala, se cuida, pelo amor de Deus, tem que voltar pra mim. Eu te adoro, te amo, enfim. Mas, sabe, tem. Não vai histérica pra falar que ele não vai lutar. Menina, ele nasceu pra isso. Vai catar coquinho, que eu me irrito com essa coisa dela. Nossa, até parece. Você é humana, minha filha. Você morre, mas eles não. Enfim, volto com updates. Beijo. Dor, sofrimento e 15.000 tipos de ranço diferentes. Gente, tava aqui pensando como é que eu vou fazer vocês entenderem o nível de bizarrice que é essa cena. E aí eu cheguei à conclusão de que só se eu ler pra vocês, vocês vão entender. Porque assim, foi 15 revirada de olhos em 2 páginas dessa Gente, olha, vou ser sincera. Deus do céu, que merda Stephenie Meyer escreveu nessa parte, viado. Que coisa horrível, que coisa sem nexo, sem... Gente, sério. Eles passaram a noite lá na barraquinha, que a gente já sabe, isso acontece no filme também. Eles passam a noite lá na barraquinha, e aí o Edward fala que eles vão se casar, porque ele pediu ela em casamento. E aí o Jacob ouve e fica possesso, fica puto, porque o quê? Porque ele ama ela e ele fica insistindo nessa merda. E aí eles conversam, ele fica insistindo que se ela tivesse um pouco mais de tempo com ele ia fazer de tudo pra que ela se apaixonasse por ele. Pra que ela se apaixonasse, não. Ele tem piamente a impressão de que ela tá apaixonada por ele. E aí ele ouve que eles vão se casar, ele fica possesso, puto, e fica, tipo, fingindo que ele vai. Esse livro tem um negócio que eu odeio. Ele fica fingindo, calma que eu vou completar o pensamento. Ele fica fingindo não, ele fica dando a entender que ele vai pra essa luta já fadado a morrer. Já que ela não quer que ele volte mesmo, porque ela, tipo, quando ela vê que ele fica bravo, porque ela vai se casar com o Edward, ela percebe que ela realmente está dando mais esperança pra ele do que existe, porque na realidade ela vai ficar com o Edward pra sempre. Ok. Só que aí o Jacob fica fazendo. Ele fica. Ai, gente, eu tô possessa, não tô nem conseguindo negociar meus pensamentos. Só que o Jacob, ele fica dando. Ele percebe que ela vai terminar com ele, não é nem terminar, mas é tipo falar pra ele que ele não precisa ter mais esperanças porque ela vai deixar ele em paz, e ela chega a falar isso pra ele também. Só que ele começa a fazer um joguinho dizendo que tipo assim, ele vai pra essa batalha já meio que fadado a morrer. Não tem porque ele lutar, não tem porque ele voltar, entendeu? Ele não vai voltar pra ela, porque ele vai voltar pra ela ir embora com o Edward. Que diferença que faz isso? Só que ele não fala isso num tom tipo assim, cara,
Pra mim não faz mais sentido viver. Ele fala pra manipular ela. Ele fala pra fazer com que ela, tipo, tente fazer pra ele ficar. E o que eu não tô entendendo, tá? Assim, eu não quero que ele morra, mas não tô entendendo porque a Bella tem essa necessidade absurda que ele fique. Se ela é apaixonada pelo Edward, se ela quer ficar com o Edward pra sempre. Gente, eu não sei vocês, claro, eu não sou poligâmica, eu nunca me apaixonei 2 vezes pela mesma pessoa porque eu não tenho capacidade cognitiva pra fazer isso. Eu tenho às vezes o cérebro de homem. Eu não sei se isso é machista, isso não é machista, mas eu não sei se isso fere alguma coisa. Mas é que essa coisa que você só consegue pensar em uma coisa. Eu sou a rainha da monogamia. Pra mim, eu não consigo entender por que ela precisa do Jacob. Se não for pra amizade, amor, eu entendo, mas assim, todo mundo tá precisando ele lutar. Ai, que ranço que eu tenho. Eu sei, eu não quero que ele morra. Eu também não quero que ele morra, entendeu? Não tô conseguindo entender essa parte, gente. E aí que só pior. Vocês acham que isso tá ruim? Piora, tá? Só queria avisar isso aqui pra vocês. Aqui, ó. Aí, ó. Nossa, tem uma parte aqui que vocês vão ficar puto. Olha aqui, ó. Ele fala isso e ela começa: Ah, não, não, Jake, não, não. Meus joelhos começam a tremer. Qual a diferença, Bella? Isso só tornará tudo mais conveniente pra todos. Você não precisa fazer nada. Não, não, Jacob. Não vou deixar que faça isso. Como pode me impedir, Jacob? Estou implorando, fique comigo. Porque 15 minutos enquanto perco uma boa briga pra você poder fugir de mim assim que achar que estou seguro de novo? Deve estar brincando. Não vou fugir, eu mudei de ideia. Vamos encontrar um jeito, Jacob. Sempre é uma forma de conciliação. Não, eu não tô entendendo. Vocês conseguem compreender? Não quero que ele morra também, mas assim, esse desespero, essa dependência emocional em cima dele, quando é que surgiu? Claro, ela trocou a dependência emocional do Edward pelo Jacob, mas achei que só do Edward era o bastante. Ela amava. Isso, e, gente, eu acho um absurdo isso aqui. Eu tô achando nada a ver. Sabe o que é pior? Vou contar pra vocês o que é pior. Ela pede pra beijar ele, que como se não bastasse, ela pede pra beijar ele num ímpeto. Ela fala assim: Eu faço o que você quiser, mas fica comigo. Gente, eu perdi algum ponto nesse livro? Porque assim. Vou explicar uma coisa pra vocês. O que me irrita é ela fazer tudo isso e ser de verdade. Porque pra mim eu entendo que ele é melhor amigo dela, não sei o quê. Só que, gente, o que vem depois é pior. Porque ela tá beijando ele e no começo ela fala, ai, porque eu tô, né, parada aqui vendo ele me beijar. E ele fala assim: olha o que ele fala. Pode fazer melhor do que isso, Bella. Está pensando demais. Ai, gente, que ranço, que ranço, que ranço. Puta. Aí ele fala: É isso mesmo, pela primeira vez, deixe fluir o que você sente. E ela não tá querendo, ela tá sacudindo a cabeça mecanicamente até que uma das mãos de Jacob estava de volta no meu cabelo e me deteve. Assim, ela não quer beijar ele. Tá claro isso aqui. E você sabe por que que piora? Porque de repente ela começa a beijar com mais força ele, tipo, com um pouco de raiva. E aí, meus amigos, olha o que ela fala. Que tinha uma parte do cérebro dela que se perguntava por que que ela não tava impedindo aquilo, por que que ela não tava falando, por que que ela não tinha o desejo de parar com aquilo. Será que ela tava gostando daquilo? E você se pergunta, porque é o que ela falou a do livro inteiro. Amo o Edward, amo o Edward, amo o Edward, não quero ficar com o Jacob. As perguntas eram idiotas porque eu sabia a resposta. Eu estava mentindo pra mim mesma. Jacob tinha razão. Teve razão o tempo inteiro. O tempo todo. Ele era mais que apenas meu amigo. Gente, eu não sei se eu tenho ranço de adolescente, se isso acontecer. Eu não sei se eu tenho mais ranço do Jacob ou da Bella. Ou da Stephanie Meyer, que escreveu esse absurdo. Gente, não faz sentido algum. Gente, ó, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Nossa, tô criticando Stephanie Meyer, porque ele sempre foi um triângulo amoroso. Nunca foi um triângulo amoroso isso aqui. Nunca. Se existisse um triângulo amoroso, eu ia falar, realmente, olha aqui, né? Estamos vendo indícios. Nunca houve um triângulo amoroso. Nunca. Todas as vezes que a Bella estava com o Jacob, ela falava que ela tinha um amor de irmão por ele. E digo mais. E outra. Ela sempre lembrava do Edward. E ela sempre falava: nunca vai ser mais do que isso, porque ela sempre vai voltar pro Edward. De repente, essa autora me tá com um absurdo desse que você fala assim, não tem nada a ver. Você tá entendendo a incongruência da coisa? Vocês conseguem perceber? Não faz sentido. É só pra deixar. Assim, eu não sei se realmente isso era adolescência de 2010, 2000.
E graças a Deus eu não fui adolescente nessa época, porque nessa época eu tinha o quê? 12 anos para adolescente, não tinha nem capacidade. Tava longe de ter. Não, tava longe não. Daí eu não ia ter um namoradinho por muito tempo e não ia viver isso aqui nunca. Não era adolescente de 17, 18 anos que ia viver isso aqui. Se adolescente era assim naquela época, pelo amor de Deus, eu sinto muito. Que ranço viver na adolescência de 2010. Ai, gente, desculpa. Desculpa, eu falei mesmo. Não tô suportando esse ranço desse Jacob. Olha, a Bella, inclusive alguém mandou uma mensagem assim pra mim, mas quem ganha o troféu de mais chata mesmo é a Bella. E eu concordo assim com todas as letras. A Bella é chata. A Bella é um porre, tá? Eu vou falar, eu falo com força. Ela é um porre. O Edward, coitado, é um santo no meio disso aqui. Por isso que o Sol da Meia-Noite vai ser bom, porque a gente vai ver o ponto de vista dele. Porque a Bella, a única vez que eu vi ela feliz foi quando ela ganhou a caminhonete do pai dela, que foi nas primeiras 10 páginas do livro. Nem isso, 5 páginas do livro, do Crepúsculo, do primeiro. Depois disso, nunca mais vi ela feliz, tá? Sinceramente, eu tô passo mal. Gente, não fez sentido algum. Tá? Não fez sentido algum. Eu tô entrando no capítulo 24, página 379, o livro tá acabando, falta menos de 100 páginas pra eu terminar, mas assim, não faz sentido algum, gente, desculpa. Não sei se vocês gostaram disso naquela época. Releiam hoje em dia, porque vocês vão ver o absurdo que isso aqui é. Vocês vão ver como não faz sentido nem com a trajetória da história, que foi. Nem sei qual foi a intenção da autora fazendo isso, que eu não consegui nem captar essa parte, porque pra mim foi tão desconexo, foi tão absurdo, que eu acho que ela quis jogar aquilo ali só pra dar um gatilho nas menininhas, nas meninas que estavam lendo. Porque assim, nossa. Olha, vou ser sincera, um porre. Enfim, eu vou terminar de ler o livro, depois eu volto com considerações, mas assim, nossa, eu quero. Eu tenho vontade de vomitar de ranço. Tchau. Oi, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu esqueci de comentar um negócio que antes de eu começar a ler Crepúsculo, tinham me contado que a Bella implorava pro Edward pra ele transar com ela, que tinha uma cena. E eu passei essa cena e eu esqueci de comentar. Não que eu achei muita coisa não, porque tipo, ele não quer transar com ela, porque ele acha que ele pode matar ela, porque ele é muito forte e tal, e se ele tipo, perder o controle, vai ser muito difícil. E a Bella já é bem fraquinha e tal. E o Edward, ele tem um negócio também que é muito ligado à época em que ele nasceu. Que na época que ele nasceu, tinha toda aquela coisa de casar, de construir família, você tinha que casar com a menina primeiro. E ele é um cara muito certinho, entendeu? Ele é muito certinho. E ele quer casar com ela primeiro. Inclusive, foi a mesma noite em que ele pediu ela em casamento oficialmente. E uma coisa que eu não tinha entendido nos outros filmes, e que na verdade agora ficou muito mais claro, é que em Lua Nova, no final do livro, ele pede a Bella em casamento. E no final do filme também. Tanto que o filme acaba dessa maneira. E aí eu assisti Eclipse. E eles não casavam. E aí, no final de Eclipse, acaba do mesmo jeito, ele pedindo ela em casamento. E aí eu fiquei, ué, mas ele já não pediu ela em casamento? E aí eu entendi aqui no livro que o que aconteceu? No final de Lua Nova, ele pede ela em casamento, só que ela não aceita. E não é que ela não aceita, ela tem todo um negócio, assim, ela quer ficar com ele pro resto da vida, mas casar não é um dos sonhos dela. E também não é uma coisa que ela vê com bons olhos, ainda mais depois que ela terminar a escola. Porque a mãe dela fez isso com o pai dela e deu completamente errado. Então ela sabe que não vai dar errado com o Edward, mas ela tem medo de ser julgada principalmente pela mãe, pelo pai e por todo mundo ali de Forks. Ela não quer ser aquela menina que vai casar logo depois de sair da escola e, tipo, enfim, ela não quer ser vista como essa menina caipira do interior que já casa depois de sair da escola, sabe? E é por isso que ela não aceita casar com ele. Então, esse livro de Eclipse, eles passam o livro inteiro dele tentando convencer ela a casar com ele e que essa vai ser a melhor escolha e que só depois que eles casarem, que inclusive é isso que eles deduzem, que eles combinam ali naquela cena onde ela pede pra transar com ele, implora pra ele transar com ela e tal. Ele fala que ele só vai transar com ela depois que eles se casarem. E, inclusive, depois que eles se casarem, ela ainda vai ficar humana, porque ele quer transar, ela quer transar antes de virar vampira. Pra ela ter a experiência completa. É a última experiência humana que ela quer ter. E aí ele fala: a gente vai casar primeiro, então, porque eu quero casar. E aí a gente pode transar sem problemas. Depois você vira vampira. E é isso. Não achei tão absurdo, não, as coisas acontecerem assim. Aí vou voltar pra parte que eu tô, né? É a parte em que ele já matou a Vitória. Olha, foi uma alegria, né, ele ter matado a Vitória e tal, tudo aconteceu bem certinho, assim, exatamente como no filme, mas eu queria conversar sobre uma parte que me irritou muito, que é a parte em que, ok, a Bella beijou
o Jacob e depois ela volta pra cabana, tipo, quietinha assim, e ela fica se culpando absurdamente por ter beijado o Jacob. E não só isso, por ter gostado de ter beijado ele, o que eu acho um absurdo, mas tudo bem. E acima de tudo, o Edward compreende ela. Ele entende o que aconteceu ali, porque ele sabe que ele foi embora e a Bella ocupou um espaço do coração dela com o Jacob, porque era a única coisa que manteve ela viva nesses últimos momentos. Então ele tem ela tem uma ligação com o Jacob mais forte mais forte não, mas é que o Edward não pode interferir, que ele não pode querer justificativa, porque ele deixou a Bella, entendeu? E ele entende isso. E isso não foi o pior pra mim, até entendo ele entender. Só que ele é muito compreensivo, né? Tem hora que fala assim, ai. Mas enfim, ela ficou pedindo pra ele surtar, pra ele fazer com que ela se sentisse mal ou implorasse pelo amor dele. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, menina, se valoriza. Vergonha alheia, viado. Ele te deixou. Aí eu fiquei pensando, gente, isso era muito comum nos anos 2010. E depois eu pensei, por isso que tem um monte de adolescente, por isso que tinha um monte de adolescente insegura, né? Que pecado isso. Olha como, eu não sei se esse livro influenciou muito essa geração, porque basicamente eu não vivi isso, mas eu sei que livros influenciam uma geração, que histórias influenciam gerações, né? Basta ver Jogos Vorazes, Harry Potter, Crepúsculo, enfim, cada coisa influencia a geração. Hoje em dia a gente vê livros onde a mulher é muito mais empoderada, muito mais dona de si e tudo mais. E aí eu acredito que, tipo, essa relação da Bella influenciou muitos comportamentos adolescentes na época e até formaram muitas mulheres. E é muito triste ver como a mulher é retratada nesse livro como muito insegura, como ela se diminui muito, sabe? Eu não gosto desse estilo de livro, eu gosto dos que ela é empoderada. Aqui, ó. Enfim, tenebroso, fiquei com vergonha alheia, mas tudo bem. Vou terminar de ler, que falta pouquinho. Falta menos de 50 páginas, velho, que eu tô enrolando. Acontece tanta coisa ruim nesse final. Não é nem ruim. Não é ruim de história, não. É ruim de ruim mal escrito mesmo. Olá, amigos. Terminei Eclipse. E só pra vocês saberem como é que foi esse processo de terminar Eclipse, eu passei um final de semana antes de gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu precisava digerir o que eu tava lendo. Não que tenha sido muito ruim, mas vocês viram os meus maiores surtos aqui que eu acabei gravando pra vocês. Mas eu acho que esse nem foi. Quer dizer, esse foi o ponto ápice, assim, desse final de livro. Porque ele terminou muito de boa, ele terminou bem. A Vitória morrendo, e aí meio que as coisas se organizando, e a Bella concordando em casar com o Edward. E aí tem alguns pontos, assim, que eu queria comentar. Que o primeiro é basicamente. Que a Bella é muito engraçado, assim, o relacionamento deles. Porque quando você acha que as coisas, tipo, os dois vão concordar na mesma coisa, aquela pessoa que tava concordando, que tava querendo uma coisa até agora, do nada muda. Tipo assim, vou explicar. A Bella queria porque queria ser vampira. E aí o Edward não queria porque não queria transformar ela. A Bella não queria ter um casamento, ela não queria casar. E o Edward queria porque queria casar. E a Alice também, ela queria fazer o casamento deles e tudo mais. De repente, nesse final, eu não sei o que aconteceu, que o Edward simplesmente falou: vou te transformar aqui e agora. Não tem mais dúvidas, você vai ser a minha esposa pra sempre mesmo, então por que esperar? Do nada, tá bom que eu acho que ele tava meio que morto de desejo ali por ela, né? Mas também não justifica. Do nada ele quis transformar ela e ela falou assim: não, eu não quero ser transformada agora, eu não quero que seja assim. Até aí tudo bem. E aí ela fala assim: eu quero dar o casamento que os meus pais merecem ver, que eles precisam ver eu me casando, eles precisam ver essa despedida, porque o Charlie tinha falado aquilo pra ela, né? E de repente ela quer um super casamento e o Edward não quer. E só porque ela falou que ela quer um grande casamento, o Edward não quer mais um grande casamento. Ele falou: não, a gente vai falar pra Alice que não vai ter mais nada disso. E eu fico assim, gente, é prazer em contrariar a outra pessoa? Não entendi. Porque até agora tava contrariando. Aí, de repente, quando a pessoa não quis mais, é prazer em contrariar. Não é uma. Gente, é um ranço, vou ser sincera. Não concorda com nada. Não concorda com absolutamente nada. E é um drama que, olha. E eu nem tô tão puta hoje, porque eu terminei, eu falei, tava tarde. Eu falei assim, ai, não vou gravar agora, que senão eu vou ficar até 4 horas da manhã falando merda do livro. Não que seja ruim, gente, não é, mas é que é um lenga-lenga, sabe? É um negócio de, ai, contraria o outro, depois o outro quer, o outro não quer, e de repente, ai, meu Deus, por
porque eu não mereço ser tão amada assim. Eu não mereço esse homem. Eu não mereço essa mulher. Ai, que não merece, mano. Eu não. Vocês estão vendo como eu não lidaria bem naquela época também em ler esse livro? Eu acho que é muita sofrência, é um negócio muito adolescente. É um negócio, meu Deus, é sofrer. Sofrer é bom. É muito bizarro. Mas enfim, só piora porque a gente tem um povo do Jacob no final desse livro, né? E aí, quando eu terminei, inclusive, o livro, só vinha uma música na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nessa música. A música do G. Giovanni, eu acho que até a Stephanie Meyer, ela pode ter se inspirado na música do G. Giovanni pra escrever essa parte do livro. Que literalmente o Jacob recebe um convite de casamento. E aí tem um bilhete pra ele, só que não é da Bella, é do Edward, que ele fala assim, ai, ela não queria te convidar, mas ela queria que você fosse. Ela não queria que você passasse por esse sofrimento, mas eu tô te convidando, se não quiser ir, eu vou entender. Mas obrigado por tudo que você fez pela Bella, por nós, enfim, sabe? E era um bilhete do Edward. E o Jacob ficou possesso, né? Mas eu só consegui pensar na música. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Gente, eu só pensava nessa música. Porque foi idêntico. Falei, Stephanie Meyer, fã de G. Giovanni. Como é que pode? Gente, muito bom. Eu achei uma pataquada, mas achei muito legal. Achei tipo assim, tá bom, povo do Jacob, nossa, que ranço. Gente, pra mim, isso tudo esse livro, mais do que os outros, ele foi joguinho emocional o tempo inteiro, pelo menos o tempo inteiro não, da metade do livro pro final. Um baita de um jogo emocional, pessoa tentando manipular a outra. A Bella, ela é uma porta, tá? Vou ser muito sincera, ela é uma porta. Ela não percebe que ninguém tá enganando ela. Nossa, eu estou sendo muito hipócrita, porque eu sou exatamente essa pessoa. Mas enfim, ela não percebe que ninguém tá enganando ela. Mentira, eu não sou essa pessoa. Com sentimentos, eu não sou. Com sentimentos, assim, das pessoas, eu sei quando as pessoas. Às vezes eu sei quando as pessoas estão me manipulando. Gente, eu tento descobrir se a pessoa. Ai, foda-se, eu acho que eu sou essa pessoa mesmo. Mas eu achei ela muito burra, tá? Porque ele falou, eu não seria essa pessoa com o Jacob. Porque ele tava usando, eu já ia estar com o ranço do Jacob desde o primeiro momento que ele me beijou à força e eu não queria beijar ele. Eu já queria ver ele longe de mim o máximo possível. Porque eu sou dessa. Se eu pego o ranço de uma pessoa, eu não consigo nem olhar pra cara dela. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas eu acho que é gente, sabe? Um entroncamento, um negócio assim. Aí a Bella é toda bobinha, pick me girl, assim, que não entende nada. Ai, nossa, ele não estava me manipulando. Ai, nossa, o cara é um lobisomem, bicha. Ele, literalmente, se alguém corta ele, a cicatrização dele é rápida. E a bicha não queria que ele fosse lutar. Ai, não, o Jacob não. Ah, vá pra gente, eu acho, olha, um ranço, nível extremo esse livro. Foi o master, assim. Eu não aguento essa parte de, ai meu Deus, tá bom que ela tem medo que eles morram, mas ai. Gente, resumindo, esse é o pior livro de toda a saga pra mim, até agora. Pior, assim, nossa, o livro é ruim. Ele não é ruim, porque ele tem pontos que são bons. Tipo, a história em si é legal. É legal ver a Vitória, tipo, fazendo um exército de vampiros. Ver a história do Jasper e da Alice também é muito incrível. E foi o que eu falei. Tem duas frases, assim, deles, duas falas deles, que já me faz querer ler um livro só deles. Porque o romance deles, pra mim, é melhor do que o do Edward e da Bella. Mas, ao mesmo tempo, esse joguinho emocional é tudo tão infantil, é tudo tão, assim, desnecessário, que você fica, meu Deus, o que eu tô lendo isso aqui? Tô lendo só pro entretenimento, né? Porque fora isso, não tá me acrescentando em nada, que é 15 revirada de olho em 2 páginas. É um entretenimento, gente. Não é ruim de ler, ele é super fluido. Você vai que vai lendo, assim, a escrita dela é muito boa, a gente tem essa coisa a favor de Crepúsculo, mas é um plot, assim, romântico tão... Fora isso, o livro é muito bom. É só o casal principal o casal não, o trio principal, que eles são muito chatos. O Edward, ele é o melhor dos três, tá? Eu adoro ele, na verdade, eu acho ele muito maduro nas decisões dele, mas o problema é que eu acho que ele é muito meloso. E ele, quando ele entra nessa vibe de, eu não mereço seu amor, porque ele me dá um rancinho também. Mas a Bella e o Jacob são os piores. E se fosse pra falar, pior protagonista de livros num todo, Bella. Sim, mas sem dúvida alguma, um
porre. Desculpe. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, porque, assim, eu tô gostando de ler Crepúsculo num geral. Tá sendo um entretenimento muito bom. E vocês sabem que os vlogs são assim, eu acabo comentando as coisas que eu não gosto, as coisas que eu gosto. Convido vocês a reler também esses livros, porque eu acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui leram com 15 anos, talvez até entre 15 e 18, talvez até menos. E talvez nem lembrem direito de como esse triângulo amoroso e esses casais, assim, são realmente muito péssimos. Mas enfim, eu já comecei a ler Amanhecer, e é o último livro da saga, né? Fora Sol da Meia-Noite, que eu vou ler depois também. Mas Amanhecer eu tô muito animada, porque eu sei que eu vou descobrir muitas coisas sobre os vampiros. E eu não assisti o último filme ainda. Me disseram que eu precisava ler o livro primeiro e depois assistir o último filme. Eu já assisti Amanhecer Parte 1, então eu já sei o que acontece em Amanhecer Parte 1, mas Amanhecer Parte 2 estamos em branco. Então tô bem animada, tô bem curiosa também. O Diego, se eu não me engano, ele vai gravar minha reação assistindo Amanhecer Parte 2 depois que eu ler o livro. Então eu tô realmente muito animada pra ler e pra ver e assistir o filme depois. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de assistir os outros vlogs dos primeiros livros de Crepúsculo, e também tem uma playlist aqui de livros de fantasia, se você gostar. Não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Clica na bolinha e se inscreve no canal. E é isso, um beijo e até o vlog de amanhecer. Beijos!